Fala, torcida tricolor, terminou agora lá no Mineirão, Atlético Mineiro 0, São Paulo 0. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu gostei do que vi, um São Paulo totalmente diferente daquele que se apresentou na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Sport. Jogar em Minas contra o Atlético é muito difícil, mas a equipe se comportou muito bem, o São Paulo foi totalmente diferente. Veio com uma equipe muito modificada. Alguns jogadores, o Zubeldia resolveu dar um chá de banco, como o Caleri, e outros estão contundidos, como o Lucas, como o Oscar, Pablo Maia, Luiz Gustavo, aí que apresentou um problema sério aí de última hora. Espero que já esteja tudo bem com o Luiz Gustavo. Mas voltando para o jogo, São Paulo, como eu disse, se comportou de uma maneira bem interessante hoje lá no Mineirão, jogando de igual para igual contra a equipe do Atlético. Essa equipe aí galáctica, né, do Atlético, recheada de jogadores aí renomados, mas o São Paulo com uma equipe praticamente aí reserva, com muitos desfalques, bateu de frente contra o Atlético e é legal assim. Mesmo se o São Paulo perdesse hoje, que seria um resultado totalmente injusto, eu não estaria aqui hoje criticando a equipe, pela maneira que a equipe se comportou. A zaga segura, o Rafael crescendo num jogo importante, fazendo defesas importantes. É desse goleiro que nós precisamos. A gente não precisa de goleiro que se apequena em grandes decisões, e hoje o Rafael garantiu o resultado. Eu sou um crítico do Rafael, mas quando ele merece elogios, a gente vem aqui, dá a cara a tapa e faz o elogio para o jogador. Então o Rafael hoje, considerado o melhor jogador da partida, foi uma peça fundamental nesse empate aí gigantesco que o São Paulo conquistou lá em Minas. E por que eu falo gigantesco? Pelas circunstâncias. O time do São Paulo desfalcado de Lucas, de Oscar, de Pablo Maia, de Luiz Gustavo, e o Atlético vindo com a sua equipe titular. E o São Paulo se comporta de uma forma gigante. Fez uma partida muito boa. Se o São Paulo tivesse jogado o que jogou hoje contra o Sport no Morumbi, hoje nós estaríamos com 4 pontos na tabela. O São Paulo empata pela segunda vez no campeonato. Não ganhamos ainda dentro do Campeonato Brasileiro, mas também ainda não perdemos. Nosso próximo jogo será contra o Cruzeiro no Morumbi, e aí o São Paulo pode sim, com grandes chances, buscar esses 3 pontos jogando em casa. Voltando para o jogo de hoje, como eu disse, o São Paulo se comporta de uma forma bem interessante. O meio-campo ali com o Marcos Antônio, esse jogador hoje também fez uma partida gigante. Ele flutuou ali no meio-campo, tanto na armação quanto na marcação, se doou bastante o Marco Antônio aí na partida. Gostei bastante da atuação dele. E lá na frente, o André Silva brigando ali, fazendo paredão ali. Mas jogar contra a zaga do Atlético Mineiro é muito difícil, principalmente contra o Lianco. O Lianco, eu não sei o que aconteceu com esse jogador, virou um carniceiro de uma hora para outra, bate em todo mundo. E ali no primeiro tempo, quando ele dá aquele empurrão ali no Ferreirinha, ele toma o cartão amarelo. No lance seguido, ele já dá uma entrada violenta no Ferrarese e o juiz não dá nada, faz vista grossa. O Zubeldia reclama na beira do campo e é expulso injustamente. Sim, o nosso treinador foi expulso injustamente por essa arbitragem horrorosa que hoje compõe o futebol brasileiro. Veio o segundo tempo, sem o nosso treinador ali na beira do campo, e o São Paulo vem, faz um segundo tempo também interessante, aguentando a pressão do Atlético, e aí começa as alterações que a torcida tanto pede para que o Zubeldia ele aproveite a garotada. Ele coloca o Lucas Ferreira e o Alves, e na primeira bola do Lucas Ferreira ele tem a grande chance de fazer 1-0 para o São Paulo. Ele recebe ali uma enfiada de bola do Alisson e ele bate cruzado. O goleiro ali do Atlético, o Everson, faz uma grande defesa, e logo em seguida, ali numa disputa de bola, o Caleri tinha entrado no lugar do André Silva, e com 5 minutos em campo, eu acho que nem isso,
o Caleri ele abre o braço, ele não faz o movimento da cotovelada, mas ele abre o braço ali na disputa e o juiz interpreta que ele foi maldoso no lance e expulsa o Caleri. E eu queria falar um pouco sobre o Caleri. Eu queria saber o que está acontecendo com o Caleri. O Caleri, a gente vê que dentro de campo ele não é mais aquele jogador brigador que se dedica durante a partida, que no seu semblante ele mostra vontade de estar vestindo a camisa do São Paulo. O que eu vejo hoje é um Caleri desanimado, é um Caleri que parece que joga por jogar. Foi assim no jogo contra o Sport, quando ele perde um pênalti no primeiro minuto de jogo, bateu o pênalti lá na lua, e hoje o Caleri ele entra na segunda etapa e no seu primeiro lance ele já é expulso. Então eu acho que é melhor observar o Caleri com mais carinho ali dentro do CT da Barra Funda, chegar nele, perguntar se realmente ele quer continuar vestindo a camisa do São Paulo, porque as atuações do Caleri aí condiz que ele não é o mesmo jogador. E depois da sua expulsão, o Atlético empurra o São Paulo ali nos 10 minutos finais e foi um Deus nos acuda, escanteio para tudo quanto que é lado, um bombardeio dentro da área do São Paulo, e aí é onde cresce a estrela do Rafael. O Rafael ali no finalzinho da segunda etapa faz 3, 4 defesas espetaculares que garantem o 0-0, e o São Paulo traz esse ponto importante de Minas, de Belo Horizonte. Então, quando a gente empata um jogo dessa forma, eu fico com um sabor de vitória. Mas quando a gente perde com vagabundice dentro de campo, aí é pra cair o cu da bunda, a gente fica, sabe, puto da vida quando a gente vê o São Paulo se apresentando dessa maneira. Mas hoje não, hoje foi diferente. Hoje caiu a máxima que o São Paulo não sabe jogar sem Lucas e sem Oscar. O São Paulo precisa se reinventar. O São Paulo precisa aprender a jogar sem a dependência Lucas e Oscar. O Zubeldia precisa ter alternativas. E hoje o São Paulo está de parabéns pela partida que fez contra a grande equipe do Atlético Mineiro. Atlético 0, São Paulo 0, mas eu tenho certeza que os jogadores vão retornar para São Paulo com gosto de vitória pelo futebol e pela vontade e pela organização do time hoje dentro de campo. O ponto negativo, o Caleri. Caleri com 5 minutos, como eu falei, expulso, prejudicando demais o São Paulo. Outro ponto negativo é essa arbitragem horrorosa. Esse juiz, você olha ele tem aquele egocentrismo, é aquele juiz que não conversa dentro de campo, e ele deixou para expulsar o Lianco no último lance do jogo. Ele, para compensar as pancadarias do Lianco, ele expulsa o Lianco no último lance do jogo para fazer jus, para dizer que foi justo com o São Paulo expulsando o defensor do Atlético Mineiro. Uma grande palhaçada. Atlético 0, São Paulo 0, empate gigante no Mineirão que traz boas lembranças para a torcida tricolor. Valeu, gente, um forte abraço. Esse foi o nosso pós-jogo de mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro, nesse empate aí entre Atlético e São Paulo. Um grande abraço, valeu!